Vamos continuar em Teologia Sistemática 2, falando acerca dos atributos de Deus. A Bíblia menciona as três pessoas da Divina Trindade, operando a mesma obra, mas em diferentes modos. A criação, o Pai criou, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Jeremias 10, 10-12, Salmo 89, 11, Salmo 102, 11, também pelo Filho, a criação pelo Filho. João capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 15, Hebreus capítulo 1, versículo 2. No poder do Espírito, Gênesis 1, 2, o Espírito estava sobre a face das águas, Salmo 104, 30, Jó 33, 4 e 26, 3. Então, ele em três manifestações operou a mesma obra. A salvação, Deus predeterminou a salvação por Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Enviou seu Filho, João capítulo 3, versículo 6, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E o gerou, Salmo 2, 7. E estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele estava em Cristo e era Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. E ressuscitou a Jesus, Atos capítulo 13, versículo 22. O Filho se ofereceu desde a fundação do mundo, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Veio ao mundo, Hebreus capítulo 10, versículo 7. Aniquilando a sua glória, Filipenses capítulo 2, versículo 5. E morreu na cruz, João capítulo 19, 30. O Espírito Santo operou pela palavra profética, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Veja que aqui tudo é Bíblia, né? Tudo na Bíblia. Essa apostila aqui, ela é uma bênção. O Espírito Santo operou na concepção de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 35, com Jesus no ministério, Lucas 3, 22 e Lucas 5, 17. Operou quando Jesus se ofereceu, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Na ressurreição de Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 11. E na sua ascensão, Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20. Agora, ele aplica a obra de Jesus na sua vida, na vida dos homens. João capítulo 16, versículo 15. É maravilhoso esse estudo que fala sobre a pessoa de Deus. Vamos continuar. O batismo. Jesus ordenou que fosse ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo São Mateus capítulo 28, versículo 19. Um fato mencionado em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, Atos capítulo 2, versículo 38 e 8, 16, e também 10, 48 e Atos 19, 5, os inimigos da doutrina da Trindade aproveitam como prova verídica que os apóstolos não acreditavam na Trindade, ou na doutrina da Trindade, mas só em Jesus. Esta seita nega a existência da pessoa do Pai e do Espírito Santo, e só aceitam a pessoa de Jesus. A origem dessa doutrina é o espírito do anticristo, segundo a apostila. E em 1 João, capítulo 2, versículo 22 a 24, fala sobre isso. E a explicação deste fato é simples. Quando os apóstolos batizavam em nome de Jesus, é porque eles foram enviados com autoridade para representarem Jesus, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, com a autorização de usar o seu nome. Compare Êxodo 8:1, Gênesis 4, 41, 42, isto é, com a autoridade. Tudo o que fizerem em nome de Jesus. Veja, pregavam em nome de Jesus, Lucas 24, 47, curavam em nome de Jesus, Atos capítulo 3, versículo 6, Marcos 16, 17, executavam a disciplina da igreja em nome de Jesus, 1 Coríntios 5, 9, 2 Tessalonicenses 3, 6. Assim também batizavam em nome de Jesus. Porém, no ato do batismo, batizavam conforme a ordenança que Jesus ordenara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na vida ministerial, Deus predetermina a chamada para o ministério, antes da pessoa ser chamado nascido. Gálatas capítulo 1, versículo 15, Jeremias 1, 5. O chama, Isaías 6, 8. E envia, Jeremias 26, 5. Jesus se revela para o chamado, Gálatas capítulo 1, versículo 16, constrangindo aí, 2 Coríntios 5, 14, dando
a obra certa. Efésios capítulo 4, versículo 11. Na vinda de Jesus, Deus levará os crentes para si. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Jesus virá nas nuvens para buscar os crentes. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, o Espírito Santo operará a ressurreição. Romanos 8, 11. Então há uma obra onde as três pessoas, que é a manifestação de um único Deus, se manifestam em plena comunhão. Deus se manifesta através dos seus atributos em relação à sua criação. Deus é uma personalidade divina que pode e quer se comunicar com a sua criação. A Bíblia manifesta os três atributos absolutos de Deus nesta comunhão, isto é, a sua onipresença, onisciência e onipotência. A onipotência, onisciência e onipresença de Deus é algo fantástico. Deus é